Eu queria compartilhar com vocês algo que eu escutei de um homem que é muito influente no nosso século hoje atual, que tem por nome Bill Harvey. Esse homem ele tem uma influência grande na nossa geração hoje. E ele contou uma história em um dos seus sermãos, que ele dizia assim sobre uma companhia de trens, onde ali haviam vários tipos de trens grandes, enormes, fortes, mas havia também trens pequenos, trens que cada uma tinham que fazer a sua função. E foi determinada uma função ali que um trem foi delegado para transportar um vagão para um povoado. Só que para chegar nesse povoado eu tinha que... o trilho era ao pé de uma colina e era muito alto, e o povoado era do outro lado da colina. E ele disse que o trem que foi denominado para fazer esse trajeto, com os vagões que estavam cheios de brinquedo para as crianças que se encontravam do outro lado da colina, que esse trem ele desistiu. Ele olhou para o tamanho do desafio e ele disse: não, eu não consigo. Ele desistiu. E ambos os trens que estavam ali reunidos ficaram: você pode ir, sugerindo, mas em meio ali ninguém quis ir. E disse que no meio do nada surgiu um vagãozinho pequeno, aquele que o serviço dele era só transportar, organizar os vagões no pátio, deixar ali fácil para os trens grandes locomoverem. E disse que ele se dispôs, ele entendeu e disse: não, eu preciso ir. Diz que ele foi lá e passou a marcha, engatou a ré, os vagões ali grandes, e aqueles outros trens, às vezes uns trens fortes, dizendo: como você vai fazer isso? Acho que até na vida dos trens tem essas pessoas que são negativas, que apontam, que dizem: você é incapaz, você é impotente, você não vai conseguir. Foi isso que aquele trem ouviu, mas nada disso abalou o objetivo do compromisso que ele tinha. E ele aceitou o desafio, porque ele sabia que existia uma causa. As criancinhas precisavam de ganhar os presentes. E ele foi e começou, ele deu o seu máximo, e chegou, e não tinha chegado a pior parte, que era o pé da colina. E ele chegou, e a frase que movia o coração dele, que era o combustível, era essa: eu consigo, eu consigo, eu consigo. E quando ele chegou no pé da colina, dando o seu máximo, o que ele tinha, disse que do nada uma força sobrenatural o conduziu e fez com que ele subisse aquela montanha e descesse. Mas o mais interessante é quando ele ia descendo a montanha, a frase que soava no seu coração era que ele dizia assim: eu achava que eu conseguia, eu achava que eu conseguia. Essa é a frase de quem entende que não é a gente que faz, é Deus que faz através das nossas vidas. Amém? Eu entendo, o tema dos nossos irmãos é chamados para influenciar. Eu entendo que existem várias maneiras de nós influenciarmos pessoas, mas hoje eu quero compartilhar 3 coisas que Deus ele tem colocado no meu coração sobre como nós podemos e devemos ser influência em um mundo que é tão influenciado por coisas erradas, e nós temos a oportunidade de influenciar com a coisa certa. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje se chama indo. E a palavra, o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Mateus 28, versículo 19. Todos nós conhecemos de cor o que Jesus estava falando ali com os seus discípulos. Vejamos só o que diz o texto, diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha esquecido, pastor. Jesus, ele chega para os discípulos agora, as pessoas no qual ele havia andado durante 3 anos, ele reuniu os caras, após ele ter ressuscitado, após estar próximo à sua partida ao céu, ele está cumprindo a sua missão. Ele chega para esses caras que ele andou, que ele ensinou, que ele gastou tempo, que ele investiu a sua vida, que eram as pessoas que iam levar avante o seu ministério de evangelizar, para esse evangelho poder chegar a mim e até você. Jesus chega para esses caras e diz assim: você precisa ir. E o tema que nós estamos tratando é indo. Jesus Cristo, ele diz indo. A questão é que todos nós estamos indo, mas para onde? Fazendo o quê? Jesus nos dá algo que nós temos que ir. Essa questão de ir, quando nós vamos, o significado de ir é vá, prossiga, ande, deslocar e saia, é uma ação imediata, é uma ação para agora.
Você tem que ir. Jesus nos manda ir. Só que em outras versões, quando nós vemos no livro de Lucas, ele fala essa mesma passagem, ele diz, vocês precisam ir. E essa questão de ir implica que às vezes nós temos que largar algumas coisas. Porque quando nós vamos, nem tudo dá para nós levarmos. Se nós vamos no mercado, nós não podemos levar a nossa casa, nós não podemos levar, nós vamos até de carro, mas entrar no mercado nós não conseguimos entrar no carro, com o carro. Então implica que às vezes a questão de ir, de fazer, implica que a gente tem que deixar algumas coisas. Algumas coisas tem que ficar para trás. E Jesus Cristo diz, você precisa ir. A fala de Jesus era para o grupo de discípulos. E eu e você temos que entender isso. A nossa vida não é diferente. Nós conhecemos a Cristo. Pensa só, aquele grupo de pessoas conheceram a Cristo, andaram com Cristo, aprenderam com Cristo. Mas chegou um momento em que o próprio Cristo disse, você precisa ir. Será que acontece isso com as nossas vidas? Nós conhecemos a Cristo, nós andamos com Ele, o momento está tão confortável, o relacionamento está tão bom, que às vezes nós nos acomodamos. Mas é chegado que, assim como Jesus disse aos discípulos, é chegado o momento que você tem que ir. Nós temos que ir, é uma ação que Ele diz, ide e fazei discípulo. A grande questão é que também, às vezes, o ide de Jesus nós temos que entender. Quando eu olho para a minha vida, o meu próprio testemunho de vida, às vezes a questão de deixar algumas coisas pesa. Eu vim de outro estado, eu vim de outra região, e às vezes para nós deixarmos tudo e largarmos para seguir aquilo que Jesus nos manda fazer, às vezes pesa, se nós não estivermos realmente compromissados, se nós não estivermos realmente entendido de qual é a nossa missão aqui, algumas coisas podem tirar a oportunidade de nós fazermos o verdadeiro ide de Jesus. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que o ide de Jesus não está relacionado aonde eu estou, mas sim quem eu sou. Eu sou discípulo de Jesus. Uma coisa fica bem clara, Jesus ele não manda nós deixarmos a nossa família, nós deixarmos o nosso trabalho, nós deixarmos o nosso ciclo de amizade e ir. Não, o verdadeiro discípulo de Jesus, não importa onde ele esteja, ele consegue fazer o ide de Jesus. Quando nós entendemos isso, tudo vai mudar, as coisas vão passar a ter sentido. Tudo vai ficar mais claro, você entender quando você entrar no seu trabalho, quando você entrar no ônibus, quando for no hospital, quando você for votar hoje. Você não está indo simplesmente para voltar, você está indo para fazer o ide de Jesus. Ide fazer discípulo. Essa é uma oportunidade, não está relacionado o local. Não precisa. Há casos diferentes, relacionamentos diferentes. Deus trata eu e você diferente. E uma coisa que eu acho interessante, que vale a pena nós gastarmos um pouco de tempo, é que Jesus Cristo diz, ide. Mas ele diz, ide e fazei. Essa questão de fazer é algo que exige uma ação. Fazer significa que não está pronto. Que precisa que eu tenho que mover alguma coisa. Quando nós vamos fazer uma comida, nós precisamos dos ingredientes. Nós precisamos de uma panela, nós precisamos dos acessórios. Ou seja, a questão de fazer exige algo. Exige algumas ferramentas. Jesus Cristo disse, ide e vá. E fazei discípulo, mas exige algumas ferramentas. A questão é que nós fazemos, mas a questão é de que forma nós estamos fazendo. Ele disse, ide e fazei discípulo. A primeira coisa que eu entendo é a questão de fazer, o significado de fazer. Fazer diz assim, fazer significa às vezes continue, é continuidade, às vezes construir o que às vezes nós vamos ter que construir pontes, caminhos. Ele diz gerai, o significado de fazer, às vezes nós temos que gerar algo, alguém. Você já pensou, às vezes a gente tem que gerar um filho para que a gente possa fazer o ide de Jesus, gerar algo, gerar alguém. Às vezes a gente doar, e às vezes nós temos que doar alguma coisa, algo. Ele diz, o significado de fazer é provocar, e às vezes nós temos que provocar alguma coisa, o sentimento de paz, de ação, de prazer. Às vezes o fazer de Jesus significa isso, às vezes o fazer de Jesus significa realizar, às vezes planos, sonhos, projetos. Você entende que o fazer de Jesus chama algumas coisas, que exige algumas ferramentas. O fazer também significa percorrer, às vezes nós temos que percorrer caminho, estradas, às vezes como aquele trilho, tem que percorrer uma montanha, que aos nossos olhos parece difícil. O fazer de Jesus às vezes parece ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicado e desafiador.
Você precisa entender isso. Parece simples, mas é tão complicado e desafiador. Aquele vagão, ele entendeu o seu desafio. Ele disse, eu aceito esse desafio. Por mais que ninguém tenha aceitado, eu aceito. E nas nossas vidas, às vezes nós temos que aceitar algum desafio e fazer algumas coisas que Jesus nos chama para fazer. Mas o que eu quero enfatizar nesse ponto é que fazer de todo jeito, todo mundo faz. A questão é fazer do jeito que Jesus manda. E Jesus, ele nos dá essa orientação, como é que nós vamos fazer e como nós temos que fazer. Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 39. Esse mesmo texto, Jesus narrando em outra versão diferente, dizendo para os discípulos, agora eu vos enviarei sobre vós o meu Espírito, tal como meu Pai prometeu. Não comece ainda a falar aos outros. Fique aqui na cidade até que o Espírito Santo venha e encham vocês de poder. Nós não podemos e nem devemos sair para fazer o ID antes que Deus faça a obra em nós. Você entende que Jesus estava dizendo para os mesmos caras, essa mesma diálogo, em outra narrativa, ele disse, vocês vão, mas agora vocês fiquem aqui até que eu mande do céu, assim como meu Pai tem prometido o Espírito Santo para preencher você de poder do céu, para que você esteja apto a ir. Nós não podemos fazer de todo jeito. Nós não podemos ir de todo jeito. Existe uma preparação, o ir de Jesus, existe algo que antecede, exige um momento que nós temos que ser revestidos, tratados para primeiro nós irmos. Nós não podemos irmos do jeito que nós chegamos a Cristo. Primeiro nós temos que passar pelo processo da transformação. Jesus só enviou os discípulos depois que eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. A minha oração é para que eu e você que está aí no banco, nesse momento o Espírito Santo de Deus esteja revestindo você, para que você consiga fazer o ID, para que você consiga fazer a única coisa que Jesus nos manda, nos ordena, na verdade, disse que foi uma ordem, ide e fazer discípulo. Que o Espírito Santo revista você e nós possamos fazer o verdadeiro ID de Jesus. A segunda coisa que eu acho que é um passo para nós sermos, quando somos chamados à influência, que nós fazemos, é batizando. Isso mesmo que você ouviu, batizando. O texto diz, veja o que o texto diz. O 19, Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todos nós que já temos uma caminhada com Cristo, que já passamos na igreja, a nossa igreja missionária, ela oferece um curso que se chama Verdades Básicas, agora que sou membro, Academia Bíblica e outros cursos, outros cursos que nós se aprofundamos na palavra e às vezes nós entendemos o significado de batismo, o que significa, mas às vezes isso foge da nossa mente, às vezes por conta da correria do mundo que nos envolve e tira esse significado tão presente e tão real do batismo. O significado de batismo é um novo nascimento. É a morte do velho homem pecador. É uma vida começando em Cristo. É Cristo nascendo nas pessoas. Isso é indicativo de que você não pode mais viver de todo jeito. É de que Cristo está vivendo em você. É como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu entendo que o batismo ele significa isso, e que Jesus me manda eu levar isso até as pessoas que crerem, até as pessoas que necessitam dessa transformação, tudo muda. Eu acho que talvez você conheça alguém que esteja precisando disso aqui, do significado do batismo, do novo nascimento, do novo compromisso, de Cristo nascendo na pessoa, de não vivendo mais ela, mas Cristo vivendo nela. Nós conhecemos. E são essas pessoas que Jesus diz, vá lá, batize. Mas é interessante que Jesus ele manda nós irmos e batizarmos. Nós sabemos o significado do batismo. E ele diz, não é o batismo, às vezes a gente enfatiza no batismo das águas. Sim, é do jeito, é esse batismo, mas eu estou falando do batismo do arrependimento, o batismo que João Batista pregava, o batismo que o próprio Jesus, ele não sendo pecador, ele disse, eu vou fazer para ser exemplo para vocês, que vocês precisam desse batismo.
e ele diz assim: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: quem vai fazer a transformação na vida da pessoa vai ser o Pai, vai ser o Filho e vai ser o Espírito. Quando nós entendemos isso, que são esses três que vão mudar a perspectiva de vida, que vai mudar o projeto, que vai mudar o rumo das pessoas, nós vamos enxergar que o batismo ele é uma necessidade urgente, porque Cristo precisa habitar dentro das pessoas para que haja transformação. Porque às vezes, não sei se tem a ver com a forma que nós fazemos, às vezes nós temos que fazer um test drive. Se a pessoa for aprovada, ela consegue passar pelo batismo, caso contrário, não. Enquanto o mundo não faz test drive com as pessoas. O mundo só quer uma brechinha. Não existe um viciado que ele não tenha resistido a primeira vez. Depois da primeira vez, ele não resiste. Por quê? Porque o mundo ele agarra, ele abraça, ele chama, ele envolve, ele mergulha as pessoas de cabeça de um jeito que ele escraviza, as pessoas ficam dependentes. O mundo não brinca. Enquanto às vezes nós brincamos, fazemos, será que vai, será que é isso? Enquanto nós não fazemos o que Cristo manda. Porque Ele diz, vai ser a transformação através de mim, através do Pai, através do Filho, é que você vai ser restaurado, que vai haver mudança. Não é do seu jeito, não é da sua forma, não é o roteiro que você tem. Não, é o Pai, é o Filho e é o Espírito que vai fazer a transformação. É por isso que nós precisamos batizar. Mas é interessante que nós não vamos sair por aí, gente. Não estou dizendo que a gente saia daqui e saia batizando o povo, não. Existe toda uma ordenança, existe toda uma coisa, mas a necessidade que eu estou falando é da urgência de nós irmos e batizarmos, entendermos esse significado. Eu gosto do pastor Israel, que ele nos mostra uma tabelinha que a gente consegue enxergar onde a pessoa está, qual o próximo passo, se ela precisa conhecer a Cristo, se eu tenho que ir mais fazer o ídolo, se eu tenho que batizar, se ela tem que fazer. Então, é nós olharmos desse parâmetro e dizermos, essa pessoa ela precisa de conhecer Jesus. Você entende que uma pessoa que faz algo errado, às vezes a gente julga, aponta, critica, faz um monte de coisa, mas não consegue enxergar que aquela pessoa está precisando do batismo, da transformação de Cristo morando dentro dela, para que ela não haja mais daquele modo, para que haja transformação e mudança. Batismo significa um novo nascimento, uma pessoa que nasce de novo. Quando nós olhamos para a criança, ela come papa, ela come leitinho, ela come uma comida rala, e às vezes a pessoa nasce de novo e nós já queremos dar o feijão. Ela não vai comer o feijão, porque ela não tem como mastigar, ela não entende, não dá para engolir. Então, o novo nascimento é por isso que nós temos que andar junto dessas pessoas, oferece. Cristo vai transformando, ela vai nascendo, ela vai crescendo, se edificando aos poucos. Nós temos que entender isso. Mas eu quero enfatizar bem sobre a questão do batismo. Uma própria situação que eu acho que esclarece bem como é essa questão do batismo. Lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36 ao 38. Vocês conhecem bem essa história de Filipe, o encontro com o eunuco. Vou ler um trechinho que diz, e indo eles, o 36, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis que aqui há água, o que me pede de ser batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o teu coração? E ele respondeu, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos às águas, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Se nós lermos só isso aqui, nós vamos dizer, poxa, o cara chegou lá, foi no cara, tinha água, e o cara chegou e batizou. Mas não foi só assim. Antes do batismo, nós entendemos que existe o ID. Eu tenho que ir para que depois que eu vá e faça e haja, segundo o Espírito Santo, quando eu estou revestido, aí eu chego lá e batizo, porque já é o segundo passo após eu fazer o ID, é o batismo. E ele diz assim, quando nós vamos ver essa história, diz que o anjo do Senhor chegou para Filipe e disse, Filipe, vá para a estrada deserta que fica ao sul. E disse que Filipe diz assim, imediatamente ele levantou e foi. Ou seja, o ID, ele foi conduzido pelo Espírito. A voz disse, vá, e ele foi. E disse que ele chegando lá, se deparou com esse eunuco.
E o Espírito, mais uma vez, disse: se aproxime da carruagem. Ou seja, às vezes vai exigir que eu tenho que ir, que eu tenho que ouvir o Espírito, e que às vezes ele disse que, o texto diz que ele correndo. É fácil correr atrás de uma carroça, irmãos? Correndo, disse que mais uma vez ele ouviu. É preciso a gente ouvir a Deus, ouvir aos homens também que estão sedentos. Disse assim, que ele estava lendo um texto da passagem do livro do profeta Isaías. E o texto que ele estava lendo era justamente sobre a crucificação de Cristo, que dizia: foi entregado como ovelha, como cordeiro imolado nas mãos dos malfeitores, mas contudo não abriu a boca. Esse foi o texto que esse eunuco estava lendo, e Filipe ouviu e disse: tu entendes, Senhor, o que lê? Talvez você não faça, eu não indico você fazer essa pergunta que Filipe fez, porque talvez você receba uma resposta como esse eunuco disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? Que às vezes nós chegamos para a pessoa dizendo: como que você não conhece a Cristo? Talvez ela diga: porque você nunca me explicou como é esse negócio, porque você nunca parou para me explicar o que é isso aqui, como funciona isso aqui. Então, às vezes, o nosso fazer e batizar não é de todo jeito. O ID, ele vem antes. Existe uma ação por trás, coordenada pelo Espírito Santo, que quando nós ouvimos a voz dele, quando nós conseguimos enxergar, ele enxergou a carruagem. Quando nós ouvimos mais uma vez a voz do Espírito, diz: vá. E quando nós entendemos que o vá, ele necessita, às vezes, que tem que ser numa urgência, não pode ser no passo do gado, como o Jacó lá. Às vezes, nós vamos ter que dar uma carreirinha. Às vezes tem que ser mais rápido. Quando nós entendemos isso, que o batismo é a urgência que nós vamos, e diz que aquele homem ele estava indo a caminho de Jerusalém adorar ao Senhor. E disse que aquele homem, ele era um homem rico, era como se fosse o comandante, o cara que administrava a riqueza de uma rainha. E aquele homem estava indo naquela carruagem lendo o pergaminho, que o pergaminho naquela época, para se ter ele, só quem tinha dinheiro, irmãos. Não era baratinho não, mas ele estava lendo ali na carruagem. Ou seja, aquele homem ele estava à procura de Deus, sedento. Ele ia adorar a Deus. Então, a minha oração é para que nós entendermos e ouvirmos e enxergarmos as pessoas que estão sedentas de adorar a Deus. Nós chegarmos e às vezes clarearmos um pouquinho. Não vai ser você não, vai ser Deus através da palavra. Ajudar a sua vida para as pessoas entenderem o que significa caminhada com Cristo. Aí as pessoas simplesmente vão dizer: o que me impede de ser batizado? Ele disse: se crê. Você crê? Eu creio que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Você vai ser batizado agora. Parou o carro, desceu e batizou. Então o batismo ele antecede, ele procede depois de um ID. Depois que eu faço o ID, que Jesus nos manda, o batismo é consequência. As pessoas vão dizer: eu quero ser batizado, o que me impede, o que eu preciso fazer, qual é o próximo passo? As pessoas automaticamente vão dizer: eu preciso me batizar. Não é nós saímos daqui e dizer: essa pessoa precisa se batizar. Lógico, nós temos que entender onde a pessoa se encontra, mas primeiramente nós temos que fazer o ID, conduzir essas pessoas a ter um relacionamento constante com o Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos viver isso em nossas vidas, olharmos para as pessoas e enxergarmos a real necessidade de cada um. E o terceiro e último ponto, que eu acredito que nós, quando somos chamados para influenciar, nós temos que fazer, significa ensinando. Ensinando. Veja o que Jesus Cristo diz. Ele diz: primeiramente você vai, depois que você faz o ID, você batiza, depois que você batiza, vem um ensino. Olha o que o texto diz, o 28, 20, Mateus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus Cristo dá uma ordem para os caras, diz: vocês têm que ir ensinar a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Quando nós vamos entender o significado de ensino, significa repassar ensinamentos sobre algo a alguém, doutrinar, lecionar, transmitir experiência, instruir alguém sobre algo. O texto nos revela que é uma ação contínua. Ensinando, o texto diz, ou seja, eu não ensino, eu continuo ensinando. O pai, ele não tem a missão de ensinar o filho uma vez.
O pai ele tem a missão eterna de ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Quem aqui tem filho? Ninguém ensina só uma vez, filho faz isso e o filho aprende. Ele não aprende, porque é um processo, eu tenho que ensinar hoje, eu tenho que ensinar amanhã, até que um dia isso acuque na cabeça dele e ele entenda e diz, eu preciso fazer isso. Mas não vai ser do dia para a noite essa transformação. E o que Jesus Cristo está dizendo, vocês precisam ensinar. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante nesse texto é que ele diz assim, você precisa ensinar a guardar. Eu acho que chega a ser algo redundante em nossa vida, que nós só conseguimos ensinar aquilo, só conseguimos ensinar alguém a guardar algo quando nós guardamos primeiro. Você confere isso? Um professor ele só ensina algo que ele já sabe, ele só repassa algo que ele já tem, é um conhecimento que já está nele. E ele diz, você precisa ensinar a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Então, o primeiro desafio para a minha vida, quando eu leio isso, é que eu preciso guardar a palavra do Senhor. Eu preciso guardar o ensinamento que Ele me dá. Eu preciso guardar isso, que é tão precioso, que Ele diz, guarde, ensine a guardar. Quando eu consigo guardar, eu tenho a capacidade de ensinar as outras pessoas a guardarem também. Você entende que é uma via de mão dupla. Eu não só ensino, eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Eu só ensino aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho conhecimento. Mas eu quero entender que, às vezes, nós vivemos num mundo em que nós guardamos muitas coisas. Você confere? Ontem nós fomos fazer a mudança do Rubinho e nós carregamos um monte de coisa, geladeira, sofá, mas nós só levamos aquilo porque ele decidiu guardar um dia. Porque se ele não tivesse guardado, não tinha nada para levar. Então, em nossas vidas, nós somos ensinados a guardar coisas. Nós somos ensinados a guardar dinheiro. Nós somos ensinados a guardar objetos. Nós somos ensinados a guardar postura. Nós somos ensinados a guardar educação. Nós somos ensinados a guardar conhecimento. A questão é que nós somos ensinados. Você entende que isso está incluído na nossa sociedade. Nós somos ensinados. A grande questão é, o que é que nós estamos sendo ensinados? Será que é realmente aquilo que Cristo manda? O fato é que nós somos tão ensinados a guardar coisas, que às vezes nós guardamos coisas que nem precisamos. Quem aqui tem algo em casa que guardou e nem precisa? Guardou por guardar, porque é o hábito, é o costume. Você entende? Mas o que eu quero enfatizar aqui nessa manhã é que eu não estou falando de guardar coisas materiais. Sim, é essencial, você tem que guardar algumas coisas. Mas o que eu estou falando é o que é que nós estamos guardando no reino espiritual. Sobre a palavra, sobre o que Cristo manda. O que é que realmente está sendo posto no meu coração. O pastor Rodolfo falou aqui, disse que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração não estiver cheio com a palavra, não vai sair palavra, irmãos. Vai sair qualquer outra coisa, menos a palavra do Senhor. E ele diz, ensina a guardar. Então primeiro eu guardo e depois eu ensino. Quando o meu coração estiver transbordante da palavra do Senhor, eu vou conseguir transpassar isso para a vida das pessoas que estão no meu contexto de vida. Seja lá onde for, no trabalho, na escola, no açougue, no futebol. E o que eu quero dizer para você é que às vezes o ensinamento não significa eu ler algo, ou eu sentar com o cara e não. Eu quero dizer para você hoje que a sua vida é uma eterna escola. As suas ações, o pastor Rodolfo diz muito isso, as suas ações dizem muito quem você é. Pastor Rodolfo pregou isso e isso ficou no meu coração. Diz, as suas ações diz muito quem você é. Fala muito ao seu respeito. Declara quem você realmente é. Então, às vezes, nós estamos ensinando sem abrirmos a nossa boca. Simplesmente com um ato, com ação, com um gesto. Nós estamos ensinando as pessoas sobre o que Cristo quer. Viver uma vida de dependência. Mas é fácil. Eu falei de guardar coisas materiais. E eu tive uma experiência, faz um mês e pouco que eu estou estudando esse sermão. E durante esse mês, o ladrão entrou lá em casa e roubou a nossa casa 2 vezes. E uma coisa que eu pude perceber é o amor das pessoas. O que Cristo ele tem me proporcionado aqui em Londrina, o carinho, a preocupação. E N pessoas de vocês que estão aqui ligaram para mim, Nelson, como está? Como você está? Cara, o que você está precisando, o que eu posso fazer por você, cara, eu estou sentindo a sua dor, eu imagino como você está, cara, como está o seu coração, entendeu? N pessoas ajudaram,
se disporam, diz não, eu preciso, e foram e fizeram. Mas a grande questão é que, às vezes, quando nós estamos estudando um momento desse, é o que Cristo está querendo nos ensinar com isso. E quando eu vou lá para a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, 21, diz assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome, onde os ladrões mirnam e roubam, mas ajuntei para vós tesouros no céu, onde a traça nem o ferrugem os consome, onde os ladrões não mirnam e não roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. A grande questão é que as coisas são necessárias, mas aquilo não é o meu tesouro, irmãos. Vocês conseguem entender isso? Cristo, ele diz assim: o seu tesouro maior é a palavra. Quando eu entendo que essa questão de guardar aquilo que o ladrão não leva, aquilo que o tempo não é capaz de destruir, aquilo que a questão da natureza não destrói, quando eu entendo que eu tenho que guardar aquilo que é eterno, aquilo que realmente tem valor, tem significado, aquilo que realmente eu fui chamado para guardar, tudo tem sentido. As coisas vão passar, as pessoas vão passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Por isso que ele diz: guarde isso que eu tenho ensinado a você. Mas a grande questão é que diz aqui: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. A grande questão é que nós não entendemos a palavra de Deus como um tesouro. Você tem em suas mãos um tesouro precioso. Você está diante de algo privilegial, algo que é significativo na vida de toda a humanidade. E às vezes nós não olhamos com a devida real perspectiva e carinho e atenção que temos que olhar para essa palavra que Cristo nos dá. Ele diz: vocês têm um tesouro na mão de vocês, e vocês precisam guardar. Mas não é guardar onde o ladrão pode levar, o ferrugem consome, mas é guardar no coração. Aquele cara levou bens materiais, mas ele não tirou a minha paz interior, porque a palavra de Deus é o que me move, é o que me motiva. Então vai ser frustrante? Vai, porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a isso, mas a real paz, a real satisfação, o real tesouro, jamais ele vai conseguir ser tocável, porque ele está guardado aonde só quem tem acesso é Deus, onde só Ele tem acesso. É isso que Deus está dizendo: guarde, mas não guarde de todo jeito. Guarde, mas não guarde tudo. Guarde, mas guarde aquilo que tem valor. Retenha, mas aquilo que realmente tem sentido, vai ser significativo para a sua vida. Porque muitas pessoas guardam, mas às vezes quando morrem não levam nada do que guardar a vida toda. E nós temos que guardar algo que seja eterno. Algo que quando chega o dia do nosso último suspiro, quando nós formos, nós estamos levando. Talvez algumas pessoas não vão ver essa sua bagagem, mas Deus, Ele vai ver a sua bagagem, irmão. Mas talvez algumas pessoas que andaram próximo com você vai estar ali falando, diz: o Diegão tem muito, eu aprendi muito com esse homem. A bagagem desse homem é muito grande. Esse caixão não é capaz de suportar. Não é capaz de calar a história, a vida desse homem, a influência que esse homem foi, o testemunho de vida. Então é isso, irmão, guarde aquilo que realmente tem valor e ensine a guardar. Gaste seu tempo e invista o tempo das pessoas naquilo que realmente tem valor, naquilo que é eterno, que é a palavra do Senhor, que Ele diz: ensine a guardar. Quero dizer para você que vale a pena nós lembrarmos que ensine a guardar. Às vezes nós ensinamos, mas às vezes a gente desiste no caminho. Acho que aqui tem algumas professoras e é difícil a gente dar aula para um aluno que é perverso, para um aluno que não é obediente. Às vezes dá vontade de trancar ele no banheiro, às vezes dá vontade de mandar uma cartinha para a mãe e deixar ele uns 3 dias em casa, para ver se a paz reina ali na sala. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo diz ensinando. Uma coisa que eu aprendo com isso é que às vezes não vai ser as circunstâncias, não vai ser a situação, não vai ser nada que vai me impedir de dizer: não é não, Nath, que eu tenho que ensinar. Às vezes vai ser a própria desistência da pessoa. Você já parou disso? Você decidiu alguém, discipular alguém, e essa pessoa ela desistiu de você. Eu quero dizer para você aqui hoje, às vezes nós investimos nosso tempo, nós investimos a nossa vida nas pessoas, e às vezes as pessoas nos frustram. E nós dizemos: essa pessoa já não é mais digna do meu ensino, da minha companhia. Mas Cristo talvez esteja usando a minha vida para dizer para você hoje:
as pessoas podem desistir da gente, as pessoas vão desistir da gente, mas nós não podemos desistir delas. Não desista. Eu quero trazer para você hoje aqui uma palavra de encorajamento. Não desista. Talvez uma pessoa que você já orou N vezes, talvez você está orando todo dia na sua casa, aqui na igreja, mas aquela pessoa você não vê perspectiva nenhuma de salvamento daquela pessoa. Mas eu quero dizer para você que está orando, você que se encontra nessa situação, às vezes é o marido que precisa da mudança, às vezes é o filho que precisa de uma restauração, às vezes é o casamento, às vezes é um sonho. Alguém, eu quero dizer para você, não desista. Não desista. A desistência é a tentativa de um não acerto. A desistência é a tentativa, quando nós desistimos, nós estamos nos abdicando de uma chance de acertar. Não desista. Não desista. Não vai ser fácil. Mas só para fechar, eu quero dizer para vocês, hoje aqui, algumas coisas que Jesus ele nos garante quando nós decidimos ser influência, quando nós decidimos fazer esse ID através das nossas vidas, quando nós decidimos batizar, encontrando as pessoas que crêem no nome dele, que estão prontas, que estão sedentas, quando nós decidimos ensinar, gastando o tempo, ensinando, guardando e ensinando aquilo que tem valor, Jesus ele nos garante alguma coisa, e talvez essas coisas sirvam de encorajamento para nossas vidas, para nós seguirmos os desafios, como aquele trem de encarar aquelas montanhas. Em nossas vidas tem muitas montanhas, mas a montanha que eu quero enfatizar hoje é a montanha de fazer o ID, de fazer a vontade de Cristo. E Jesus Cristo diz assim, o mesmo texto que a gente leu, 28, 18, 19. Aproximou-se Jesus e falou aos discípulos, dizendo, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. A grande questão é que nós fazemos o ID. A grande questão é que nós batizamos, a grande questão é que nós ensinamos, mas às vezes nós não paramos para entender quem nos manda ir. Jesus Cristo disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Eu posso ouvir um amém? Amém. Jesus Cristo disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele está dizendo assim, eu estou dando um aval para você ir. Onde ninguém, não vai ser a circunstância, não vai ser pessoas, não vai ser os desafios, não vai ser as montanhas, que vai ser capaz de barrar você, porque o que eu estou lhe dando, você consegue ir, porque ele diz aquele que foi, irmãos, ele diz toda a autoridade, ele está dizendo, filho, eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci a dor, eu venci o choro, eu venci o diabo, eu venci o mal, sou eu, o único e verdadeiro que tem autoridade sobre a vida. Sou eu o autor e o consumador da vida. Ele está dizendo, eu tenho todo esse poder e portanto, porque eu tenho isso, eu vos envio, vá. A grande questão é que às vezes nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para a montanha e dizemos, esse desafio eu não consigo. E nós não olhamos para quem nos manda ir. Eu quero dizer para você, se Jesus mandou você ir, filho, confia e vai, porque Ele tem um plano melhor para a sua vida. Confia e vai. Quem está te mandando é Cristo. E a última coisa que eu quero fechar aqui, que é diferente, que ele diz, aqui ó, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aí é depois. Ele diz assim, eu estou convosco. Você entende que a diferença é que Jesus Cristo, ele diz, a questão eu digo, vá Luiz, vá lá. Mas a questão que eu digo, Luiz, vamos Luiz, é diferente, eu vou com você. Ele diz, eu estou com você. Você entende que é diferente de eu mandar? Quando nós estamos em casa e o filho tem 2 filhos, o irmão chega para o outro e diz, olha, vai lá na geladeira e abre aquela caixa de chocolate. O cara vai, mas ele vai meio cabreiro. Porque quem mandou foi o irmão, a autoridade é. Mas quando o pai manda, irmãos, o cara vai, ó, sorriso. Ele chega lá, ele abre, ele escolhe o que ele quer, ele dá, ele faz o que ele quer, porque quem mandou foi a autoridade máxima. Ao menos que a mãe dele seja nordestina. Aí você vai escutar algumas coisas, filho, está com dor de barriga desde ontem, pode comer chocolate. Mas isso tem a ver com autoridade. Entendeu? Quem está mandando você ir é o cara que disse, filho, se eu mandei, vá, não temas, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Não foi isso que Deus disse? E Ele disse para mim e para você hoje, não tema, seja forte e corajoso. E eu quero dar uma ênfase só nesse finalzinho aqui, ó. O reloginho apitou, não quer não, pastor Rodolfo? Vai passar 2 minutos aqui.
Lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, e diz assim: E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você acha que Deus ele só disse para você que ia com você naquele dia que ele enviou os discípulos? Ou você acha que Deus ele criou você, ele planejou você para andar com você, para estar ao seu lado? Diz o próprio nome o revela quem ele é. Um Deus de relacionamento, um Deus que anda junto, um Deus que quer andar, um Deus que quer ser o Emanuel da sua vida, um Deus que quer ser o Deus conosco. E a grande questão é, será que Jesus Cristo está sendo o Emanuel da minha vida? Será que Ele está sendo o Deus conosco? E nós temos que indagar, será que eu estou dividindo todos os momentos da minha vida com Cristo? Cristo tem sido a centralidade da minha vida? Quem tem me dirigido? Qual tem sido a minha influência? Eu tenho sido influência? São perguntas que você mesmo pode responder a você. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que Jesus Cristo ele nos chama para viver uma vida de influência. Mas uma vida de influência não partindo de mim e partindo de você, mas partindo dele. Ele diz: eu venci, eu tenho poder, você vai, mas não vai ser do seu jeito, vai ser o meu Espírito guiando você, dirigindo você, falando com você. Você vai conseguir ouvir a minha voz, você vai conseguir se aproximar das pessoas que já estão sedentas por mim, porque aquele homem já estava sedenta por Cristo, já estava querendo, estava indo para adorar. Você vai conseguir encontrar essas pessoas que estão clamando assim, dizendo: eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo. Por mais que nenhuma palavra esteja saindo da sua boca, mas no seu jeito de viver, no seu jeito de se expressar, ela está dizendo: eu preciso de Cristo. E você é essa pessoa que vai chegar para ela e vai explicar: eu posso lhe ajudar, você está entendendo, eu entendo do que você precisa, eu entendo de qual é o seu próximo passo, e eu estou disposto a lhe ensinar. Mas não lhe ensinar do meu jeito, o que o mundo ensina, mas ensinar aquilo que Cristo me manda, que é eterno, que é eficaz e que tem realmente sentido na minha e na sua vida. Vá, batize, ensine, mas não do nosso jeito. Só é um mero disfarce. Você entende que em tudo isso é Cristo que está operando? Você só é mero coadjuvante. Assim como Deus ele fez com Abraão, diz: Abraão, de você, por conta de você eu abençoarei todas as nações. Se coloca nesse texto, irmãos. Deus talvez esteja dizendo: por conta de você, Luiz, através da sua vida, Rodolfo, através da sua vida, Marcão, através da sua vida, Micael, eu quero abençoar reinos, eu quero abençoar nações, eu quero abençoar Londrina, eu quero abençoar o estado do Paraná, eu quero abençoar o Brasil, eu quero abençoar o mundo. Você entende que Deus diz através da sua vida, você entende que as suas ações, ela pode influenciar em uma geração, em um reino. É isso que Cristo está dizendo, porque você, não é você, é o poder que em Cristo habita em você. Através disso, Cristo quer usar a sua vida para ser influência.